Pai do Senhor Jesus Cristo, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma série de estudos. Vou falar sobre algo de extrema importância para nós. É um assunto que eu nunca falei sobre isso aqui no canal, mas eu vou falar sobre isso porque é uma necessidade muito grande, no dia em que nós estamos. Vou falar sobre casamento, fazer uns vídeos, fazer uma série sobre casamentos. Cada vídeo eu vou estar dando alguns detalhes, e vai ser muito bom, irmãos. Dentre um desses vídeos eu vou fazer um estudo, uma mensagem para aqueles que são casal de namorados, de noivos, conselhos que devem ser considerados antes de entrar no casamento. Então vai ser muito bom os estudos, a mensagem que a gente vai estar trazendo aqui, amém? Eu conto com os irmãos e os irmãos estarem compartilhando, amém? No final do vídeo os irmãos vão ver se vale a pena estar compartilhando com outros irmãos para a edificação dos mesmos, amém? Eu vou diminuir a tela aqui, que eu vou usar esse texto que está aqui, texto de Mateus, capítulo 19, amém? Mateus 19, olha, Mateus 19, verso 3, vamos nessa. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus, porém, respondendo, lhes disse: não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, eu vou falar sobre todo esse texto aqui, até versos de baixo também, mas isso em outros vídeos. O que eu vou me ater aqui nesse vídeo é sobre o que eu acabei de ler aqui no final. E serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. É uma expressão que a gente conhece, A gente conhece que um casal ele se torna uma só carne, porém a gente não conhece a profundidade disso. Até porque muitos de nós, a grande maioria, entra num casamento sem compreender, na verdade, o que é um casamento, Uma coisa é nós casarmos, outra coisa é nós entrarmos num casamento compreendendo o que de fato significa um casamento, As implicações, os princípios, o que Deus pensou quando Ele criou homem e mulher, para estarem unidos. Para poder falar disso, temos que gastar muito tempo, falar muita coisa, mas eu quero me ater nessa questão de os dois se tornarem uma só carne, O homem e a mulher passam a ser um só. Você pegar o contexto, do tempo da lei de Moisés, dos tempos antes de Cristo, existia um tipo de contexto ali, E de certa forma as mulheres pertenciam ao homem. As mulheres eram como uma propriedade do homem. O homem era como um proprietário de uma mulher, Quando o homem ele se casava, se despojava uma mulher, tomava a mulher para si como esposa, ele passava a ser dono daquela mulher, que a mulher é como uma propriedade do homem, O homem possuía a mulher, a tal ponto de, caso houvesse problemas no casamento, somente o homem podia dar carta de divórcio, somente o homem podia liberar a mulher, Caso a mulher não quisesse mais o homem,
ela não tinha um direito simplesmente de sair e de largar o homem. Ela dependia da autoridade do homem em dar carta de divórcio para ela e assim ela poder ser livre dele, né? Então a mulher pertencia ao homem como uma propriedade. Por isso que na lei diz que não pode cobiçar a terra do seu próximo, não pode cobiçar a casa do seu próximo, não pode cobiçar o gado do seu próximo e não pode cobiçar a mulher do seu próximo. Note que não está escrito que não pode cobiçar o homem do seu próximo. Está escrito que não pode cobiçar a mulher, né? Porque a mulher era uma propriedade. Né? O homem tinha terra, o homem tinha casa, o homem tinha gados, como também o homem tinha mulher. E nenhuma dessas coisas podia ser cobiçado por ninguém, né? Então você vê que a mulher era como uma propriedade do homem, né? O homem tinha uma autoridade muito rígida sobre a mulher, né? As mulheres tinham poucos direitos naquela época, né? Já visto que a mulher não tinha nem direito de ter uma profissão, né? De ter um trabalho, enfim. Então, naquele contexto, daquela época, as mulheres pertenciam ao homem, né? O próprio Paulo disse que Sara, né? Sara chamava Abraão de Senhor, de meu Senhor, né? Então você vê que Sara era como uma escrava, como uma serva, né? Vamos dizer assim, como uma serva de Abraão. Chamava ele de Senhor. Então naquele tempo existia uma diferença muito grande do que a gente está acostumado a viver hoje em dia. Embora o próprio Cristo veio e mudou um pouco a realidade, né? Ele tirou, né, aquele machismo todo e trouxe benefício para as mulheres, né? Então, quando a gente vai falar de casamento, quando a gente vai falar que no ato matrimonial os dois eles passam a ser só um, somente um em Cristo, a gente tem que entender o que realmente está sendo passado, o que realmente está sendo revelado por Deus em relação a isso, né? Porque se a gente simplesmente ignorar, né, essa verdade, ignorar esse princípio, né, a gente pode ser muito prejudicado, né? Porque os dois, o homem e a mulher, eles passam a ser uma só carne depois que é consumado o casamento. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7. Só que vai falar sobre isso. Sabe aqui? O que ele diz aqui? Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido, né? Ou seja, a mulher deu o que é devido ao homem, e o homem também à mulher. Verso 4. Né? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Né? Ou seja, a mulher é uma propriedade do homem. Mas aí também vai dizer, e também da mesma forma, a maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então olha só o que Paulo está falando aqui, né? Está falando que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Mas quem tem o poder sobre o corpo da mulher é o marido. E da mesma forma, o marido ele não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, ele está querendo dizer que o corpo da mulher pertence ao marido. E de igual modo também o corpo do marido pertence à mulher. Por quê? Porque agora eles são uma só carne. Eles são uma só carne. O fato de o casal ele ser uma só carne, isso não implica no sentido de eles serem um só em espírito, não. Eles são um só em carne. O corpo deles foi unificado. Porque quando alguém não é casado, quando alguém é solteiro, ele tem o seu próprio corpo. Mas agora quando ele casa, o corpo dele passa a ser do seu companheiro, da sua companheira.
Paulo está mostrando aqui que o poder do corpo da esposa agora pertence ao marido e o poder do corpo do marido pertence à esposa. E no verso 5 ele vai dizer: não defraudeis, né? No caso, vamos dizer melhor, não negueis um ao outro, senão por consentimento mútuo, né? Ou concordância, por algum tempo, para vos aplicardes, vos dedicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Olha só, ele está dizendo para, de forma nenhuma, nenhum dos dois se privar, se negar ao outro, senão por mútuo consentimento. Paulo está dizendo aqui, olha, de forma nenhuma, porque o teu corpo, esposa, é do teu marido, e o teu corpo, marido, é da tua esposa. De forma nenhuma negue sim ao outro. Porque uma vez acontecendo isso, maldições são estabelecidas dentro de uma casa, dentro de um lar, né? Essa questão tem sido algo que Deus tem ministrado no meu coração nos dias passados aí. Eu meditando, o Senhor falava comigo em relação ao casamento, né? Falando comigo a gravidade da negligência na relação sexual do casal, né? Quando há essa privação, por ambas as partes, né? No caso, isso acontece mais com as esposas, né? Acontece mais com as esposas, também acontece com maridos, mas o número maior, né? É com as esposas. Quando há a privação, né? Quando há problemas, divergências, indiferenças que existem, né? Nos lares, nas casas, nos casamentos, existem diferenças, existem divergências, existem dificuldades, né? Problemas que se levantam dentro de um casamento e logo, né, a solução ou talvez o modo de vingança, né, que um cônjuge toma é esse, de se privar ao outro, né? Como um ato de vingança, sabe? Como um coração magoado, com um coração chateado, né? Quando houve um não, quando não foi agradado, quando não ficou satisfeito com alguma coisa, logo atribui para esse lado, né? E olha só o perigo, irmãos. Paulo está falando: não vos priveis um ao outro, né? Por quê? Porque o corpo da esposa passa a ser do marido e o corpo do marido passa a ser da esposa. Porque nos olhos de Deus, o casal é o quê? Ele é uma só carne. Aos olhos de Deus, os dois corpos do casal, eles são comuns um ao outro. Então é gravíssimo, né? É gravíssimo, traz maldições para uma casa, para uma família, né? Maldições são estabelecidas quando essas coisas começam a acontecer dentro de uma casa, né? Dentro de um casamento, né? Maldições são liberadas, portas, legalidades são abertas, né? E o inimigo ele consegue fazer a festa dentro de uma casa quando existe essa condição, quando o homem e a mulher, o homem ou a mulher se privam um ao outro, quando eles não compreendendo o propósito do casamento, eles começam a levar os problemas para esse lado, né? Então, o homem e a mulher passam a ser uma só carne, né? E essa questão de ser uma só carne, isso é consumado com um ato sexual do casal, né? Olha no capítulo anterior aqui, ó, capítulo 6 aqui. Paulo falou sobre isso no capítulo 6 e depois ele reiterou, né? Olha só, vamos ler aqui o verso 12 em diante aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Os manjares são para o ventre, né? Comida para o ventre e o ventre para a comida. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verso 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor,
nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Verso 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo, né? Nossos corpos pertencem a Cristo, porque nós somos um só também em Cristo, né? É outro mistério. Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-los-ei membros de uma meretriz, não por certo. Verso 16, olha. Ou não sabeis que o que se ajunta com a prostituta, meretriz, faz-se um corpo só com ela? Porque serão, como está escrito, dois numa só carne. Então, só que Paulo ele usa essa expressão, né? Que não serão mais dois, mas uma só carne. Paulo usa essa escritura para poder referir-se a um ato sexual. Está falando que se um homem se ajuntar, se um homem tiver uma relação sexual com uma prostituta, ele se faz uma só carne com a prostituta através daquele ato. Ou seja, você vê que toda relação sexual ela cria uma unidade entre duas pessoas, né? Ainda que seja por prostituição, ainda que seja por adultério, fornicação, todo ato sexual traz uma unificação de corpos. Uma unificação de corpos. Todo ato sexual traz unificação de corpos. Por isso que toda relação sexual fora de um casamento é maldição. Toda relação sexual fora do casamento é maldição. E toda relação sexual dentro de um casamento traz bênçãos para uma casa, bênçãos para uma família, né? Sim, a relação sexual é de sua importância no casamento, que traz bênçãos sobre uma casa, bênçãos sobre uma família, né? Então, é uma importância muito grande isso aqui. Você vê que um homem em si ele tem uma prostituta, ele torna-se a sua carne. Ele tem tudo em comum com a mulher no momento que ele se deita com a prostituta. Então aqui o apóstolo está revelando algo tremendo, irmãos. Você vê que eu abri também no verso aqui também. Eu marquei aqui esse verso ontem. Na verdade eu vou abrir em Efésios, que está em Efésios. Isso, Efésios capítulo 5. Olha o que o Paulo falou ali também. Efésios 5. Olha Deus. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Sujeitai-vos ao marido como ao Senhor, né? Assim como se sujeita ao Senhor, sujeita ao marido. Porque o marido é a cabeça da mulher. O marido é a cabeça da mulher. Está falando de corpo, né? O marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então ele faz uma alusão do homem e da mulher. O homem como cabeça, a mulher como um corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Então o homem tem o dever de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A dizer, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Né? Então o marido tem esse dever, né, como um sacerdote, né, de cuidar da sua esposa, né, lavando ela pela palavra, com ensino, né, enfim. Verso 28. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Ou seja, assim como você ama o seu corpo, né, você tem que amar a sua mulher cuidando dela. Né? Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Verso 29.
porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, seu próprio corpo. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Porquanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Ou seja, serão dois uma só carne. Verso 32. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo, a igreja. Então você vê que Paulo está usando essas expressões aqui, né? Que o homem tem que cuidar da sua esposa, tem que amar a sua esposa como ao seu próprio corpo. Porque a esposa faz parte agora do seu corpo, né? Por quê? Porque o corpo da esposa pertence ao marido. Por isso que ele tem que amar, né? Então, Paulo está falando isso aqui. E Paulo também falou lá em Coríntios também, que o corpo da mulher pertence ao marido. Então você tem que pegar o que Paulo disse aqui e lá e juntar e conectar, né? Porque uma coisa dá detalhes em outra. Então você puxa os dois juntos, você junta os dois e você vai ver o que está na mente do apóstolo Paulo, né? Então Paulo ele fala sobre essa unificação de corpos, né? Onde dois corpos passaram a ser um só, né? No casamento, como um propósito de Deus. Porque você sabe que lá no Éden, Deus tirou do interior de Adão, né? Deus tirou do corpo de Adão, né? Mais precisamente da costela. Tirou a costela de Adão e formou a mulher, ou seja, a mulher saiu do homem, né? Então você vê que há esse propósito de Deus. Primeiro a mulher foi tirada do homem para que depois pudesse novamente voltar ao homem, se tornando uma só carne com ele, né? Grande esse propósito de Deus. Então eu falo disso, dessa unificação, falo da importância da relação sexual no casamento, porque ambos passam a ser um só corpo. Ambos passam a ser um só corpo em Cristo Jesus. Então você vê que há uma importância muito grande, irmãos, nisso daí, né? Porque os dois corpos agora são um corpo, né? Então tudo é comum entre os dois corpos. Então você vê que tem uma mensagem muito poderosa que Deus quer fazer com que a gente possa entender e compreender. Porque antes mesmo de se entrar num casamento, seria muito importante que nós entendêssemos isso. Muito importante. Muito importante que nós entendêssemos isso. Depois que tivéssemos a oportunidade de entrar num casamento, né? E assim como o homem e a mulher passam a ser um só, isso fisicamente, né? No que diz respeito ao corpo, a igreja também ela é uma só. A igreja ela é um corpo só em Cristo Jesus. E quero também mostrar aqui aquilo que é comum na igreja, pelo fato de a igreja ser um só corpo. Porque é um mistério muito grande, irmãos. Quando a gente fala sobre casamento, um homem e a mulher ser um só em Cristo Jesus, como também a igreja, né? A igreja ela é um só corpo em Cristo Jesus, e você vê que o fato de a igreja ela ser uma só em Cristo Jesus quer dizer que a igreja ela tem que ter tudo em comum entre si, né? Eu vou abrir aqui em Romanos 12. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. Verso 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Honrando um irmão, honrando outro irmão. Verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, né? Versículo muito, muito profundo.
Verso 13. Comunicai com os santos na sua necessidade. Ou seja, ajude os irmãos, né? Os irmãos que estão passando por necessidade, ajude os irmãos, comunicai com eles. Segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Isso dentro da igreja. Abençoe os irmãos que te perseguem, abençoe eles. Abençoe e não amaldiçoe. Olha só, verso 15, que é o verso que eu queria entrar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha esse versículo aqui. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, você vai se alegrar porque irmãos estão alegres. E você vai chorar porque irmãos estão chorando. Ou seja, você vai sentir o que eles estão sentindo. Eles estão alegres porque eles conquistaram algo, porque eles tiveram uma vitória, porque eles obtiveram um favor de Deus. Eles estão alegres, então quer dizer que você vai se alegrar com eles, porque você é um só corpo com eles. Eles estão chorando porque estão passando por uma tribulação, porque estão passando por uma dificuldade muito grande. Então você vai chorar com os irmãos. Por quê? Porque você é um só corpo com eles, né? Então tudo é comum entre vocês, né? Olha o verso 16. Sede unânime entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Esse versículo aqui, na verdade, é que está em outra tradução aqui. Eu vou comparar o verso 16. Ó, sede unânime entre vós. Eu vou botar aqui numa outra versão. Aqui, ó, essa versão aqui, ó. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. O mesmo sentimento. É o verso que ele falou acima. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, o sentimento de um vai ser o sentimento de outro. Porque é o mesmo corpo. O que está afetando um está afetando o outro. Você sabe muito bem que se você for ferido no teu corpo, na tua mão, tiver uma ferida forte na tua mão, você sabe que aquela ferida vai causar danos em todo o teu corpo. Vai enfraquecer todo o teu corpo, né? Se tiver uma ferida na perna, todo o teu corpo vai ser afetado, né? Ou seja, qualquer parte do teu corpo que for ferida afeta todo o corpo, né? Limita todo o corpo, né? Então você vê que há uma mensagem aqui. Tende o mesmo sentimento de um para com os outros. Por quê? Porque há uma unidade que está sendo pregada aqui. Paulo está mostrando que há uma unidade aqui que tem que ser estabelecida no meio da igreja. Por isso que você vai ver lá em Atos, né? Na Atos, quando a igreja foi formada, quando o Espírito desceu, em Atos 2, você vê que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão e na comunhão. Ou seja, você vê que eles estavam ali partindo pão, aqueles que eram mais ricos dividiam com os pobres, e havia uma igualdade ali social, né? Havia uma igualdade econômica, tudo era comum entre os irmãos, né? Diz lá em Atos, tudo era comum entre os irmãos dividiam com os outros, né? Eles compartilhavam necessidades tanto físicas quanto espirituais. Paulo diz que nós temos que carregar o fardo um dos outros, ou seja, isso diz respeito a um só corpo em Cristo Jesus. Então você faz esse paralelo, sabe, da igreja em ser um só corpo e do homem e a mulher também serem um só corpo. Porque você vê que tem que haver essa unidade, tem que haver esse compartilhamento. Um só corpo se torna um só através de Cristo. Tanto a igreja, que é a comunidade dos santos, como o casal, que é o marido e a mulher. Olha também aqui Romanos capítulo 15, acho que está no capítulo 15. Romanos capítulo 15. Vai dizer que
Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Porquanto cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo. Então você vê que Paulo está falando novamente aqui que temos que ter o mesmo sentimento de um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então há uma relevância muito importante nisso, irmãos. Deus quer falar conosco em relação a isso, né? Então, são dois ensinos aqui, né? Eu falei de casamento, mas acabei falando da igreja também, né? Até porque isso está completamente relacionado um ao outro. Completamente relacionado ao outro. Deus quer trazer unidade. Unidade. Tanto do homem para com a mulher, quanto dos santos para com os santos. A igreja, né? Unidade na igreja e unidade no casamento. Deus quer efetuar, Deus quer operar isso. Só que a nossa mente é muito limitada. Só que o nosso entendimento é muito limitado. A Bíblia diz que nós perecemos por quê? Porque nos falta conhecimento. Né? E isso é muito importante, irmãos. Né? Quando há essa privação, você imagina, né? A igreja tendo Cristo como cabeça, como autoridade. Porque a igreja, o corpo, pertence a Cristo. Fomos comprados por sangue, né? Fomos comprados. Antigamente o homem comprava a mulher como esposa. A mulher é propriedade do homem. Assim como a igreja é propriedade de Cristo. Então você imagina a igreja se negando a Cristo. Se negando àquele que tem autoridade sobre ela. Terrível, né? A igreja se negar a Cristo. Também terrível seria e é uma esposa se negar ao marido. Como também é o contrário. O marido também se negar à esposa. Maldições são estabelecidas aí. Né? Enfim, irmãos, eu não vou passar desse tempo. Né? Já foram 33 minutos. Mas estão aí os textos, né? Que o irmão e a irmã possam compreender essa questão dos dois se tornarem uma só carne em Cristo Jesus, como também da igreja, que nós temos que ter tudo em comum, temos que sofrer com os que estão sofrendo, temos que padecer com os que estão padecendo, temos que sorrir com os que estão sorrindo, né? Nós como igreja temos que também entender e compreender isso, que estamos muito longe daquilo que Deus quer como igreja. Infelizmente, estamos muito longe. Precisamos aprender muito. Né? Então, irmãos, compartilhem essa mensagem, né? Principalmente com os casais, né? Com os maridos e as esposas. Compartilhem essa mensagem. Faz essa mensagem chegar a outros, né? Isso depende de nós, né? Em compartilharmos e levarmos essa mensagem adiante, para que as pessoas possam compreender isso, né? A importância do propósito de Deus no casamento, e assim cada família, cada casa ser edificada, né? No nome de Jesus. Então, irmãos, fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe. No próximo vídeo eu vou estar dando detalhes e falando algumas coisas a mais sobre o casamento. Ficam na paz do Senhor. Shalom.